Bom, pessoal, os antianginosos, como eu disse para vocês, eles vão atuar naquela doença que vocês têm que se lembrar lá da clínica médica, né? Não sei se vocês tiveram ainda, mas se não tiveram, vão ter, não se preocupem, tá? Qual que é essa doença? A angina, ela é quando falta oxigênio nas coronárias do coração, e aí faltando oxigênio nas coronárias do coração, o coração sofre. E aí ele pode ter aquela dor que o paciente tem no peito, que irradia para o braço esquerdo, aquela sensação de sufocamento, tudo isso é considerado angina, né? E aí quando o paciente tem uma angina que não é tratada, significa que a luz do vaso dele está entupida, por exemplo, mas ainda passa sangue. Quando ela se fecha completamente, que já não consegue mais passar sangue nenhum, a gente considera de infarto, né? E aí o infarto significa que realmente o coração não está recebendo nem oxigênio, nem nutrientes, por isso que ele sofre tanto. Mas existem medicamentos que fazem com que esse quadro seja revertido, que são, por exemplo, os nitratos, os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos e os bloqueadores do canal de cálcio. Reparem que esses medicamentos já estão lá nas categorias dos antipertensivos, né? Salvo esse daqui, salvo os antagonistas. Por que eles estão lá nas categorias? Porque eles podem ter várias ações e existem vários medicamentos, como eu falei para vocês, né? Os nitratos orgânicos, por exemplo, a nitroglicerina, ele é um medicamento que faz essa vasodilatação coronariana. Então, quando o medicamento está lá, o paciente está sofrendo com uma angina, significa que a luz do vaso está bem pequenininha. Quando entra a nitroglicerina, ela faz uma vasodilatação. Mas é uma vasodilatação no corpo inteiro, Pro? Não. É uma vasodilatação somente das artérias do coração, que são as coronárias. Por isso que ele é um medicamento específico aí para os antianginosos e não um antihipertensivo somente. Por quê? Porque ele não vai vasodilatar o corpo inteiro. Ele vai vasodilatar somente as artérias do coração, tá bom? Os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, o atenolol, ele é um antihipertensivo, mas como neste caso ele mexe diretamente com as células cardíacas, né, que são as adrenérgicas, né, ele também consegue atuar aí como um medicamento antianginoso. Então ele também pode ser tratado, pode ser utilizado para o tratamento de uma angina, por exemplo. Os bloqueadores de canal de cálcio também, que é a nifedipina. Lá eu dei outro medicamento, aqui eu dei a nifedipina. Por quê? Porque também é uma categoria de medicamento que pode auxiliar no tratamento de uma angina. Lembrando que a angina é quando o paciente tem dor no peito. Por quê? Porque a coronária está entupida parcialmente. Se ela estiver entupida completamente, ela é infarto. Como ela está entupida parcialmente, a gente chama de uma angina, tá bom? Bom, Ops, cadê eu? Aqui, achei. Então, nesses medicamentos, esses medicamentos, por exemplo, aqui, eles vão ser medicamentos que eles são utilizados basicamente em condições bastante críticas, né? Por que são utilizados em condições críticas? Porque se o paciente infartar, é risco do paciente ter uma parada cardíaca e morrer. Então, nesses casos, certamente vocês talvez não vejam lá na clínica, né, um paciente em crise de angina, por exemplo, porque ele vai estar sendo tratado principalmente em UTI ou lá na retaguarda do PS. De qualquer forma, se são medicamentos que atingem também o coração, o que vocês têm que ter como base para construir os cuidados de enfermagem aqui desses medicamentos, por exemplo? Lembrar que se ele mexe com o coração, ele vai mexer com a frequência cardíaca, ele vai mexer com a pressão arterial. Então, são sinais vitais que vocês têm que fazer a monitoração com uma maior frequência. Por isso que eu não deixei aqui, na verdade, os cuidados de enfermagem. Fui até olhar se eu tinha colocado, mas eu tirei. Então, anotem aí os cuidados de enfermagem para os medicamentos antianginosos. Monitorar com maior frequência a frequência cardíaca e a pressão arterial desse paciente. Isso vai fazer com que vocês consigam monitorar melhor o coração dele. Se é um paciente que está com dor, com desconforto no peito, faz sentido que ele fique em repouso, né? Para que não aumente o desconforto no peito e, consequentemente, também a demanda, né, de oxigênio que o coração tem que ter. Então, quanto menos demanda tiver, melhor é, porque o coração já está sofrendo, né? Então, manter o paciente em repouso.
certamente esse paciente tem que ser mantido em jejum. Por quê? Porque se for necessário uma intervenção cirúrgica, ele precisa estar pronto para uma intervenção cirúrgica. Então, lá na retaguarda do pronto-socorro ou na UTI, vocês não vão oferecer dieta, né, alimento para esse paciente. É um paciente que deverá ser mantido em jejum. E aí sempre valorizar as queixas do paciente. Às vezes ele diz que a dor do peito está aumentando. Se a dor no peito estiver aumentando, faz sentido a gente valorizar isso, porque a condição dele pode estar se agravando, tá bom? Então eu vou deixar esses 4 cuidados de enfermagem para vocês construírem aí no caderno de vocês. A próxima categoria que a gente vai ver são os anticongestivos. Anticongestivos também tem a ver, assim como os antianginosos, com outra doença, tá? Não é com a mesma, mas tem a ver com uma doença do coração também. Qual é essa doença? O ICC. Vocês já ouviram falar do coração fraco? O coração fraco é quando ele não tem força. Lógico, né? Se você é fraco, ele não tem força, né? É quando ele não tem força suficiente para bater, e aí essa falta de força no músculo cardíaco faz com que ele não consiga regular a pressão arterial dele, não consiga regular a frequência cardíaca dele, porque ele simplesmente não tem força, tá bom? Então é uma doença, e essa doença ela se chama insuficiência cardíaca congestiva. Eu deixei mais ou menos aqui, ó, uma definição para vocês, que consiste, ó, na incapacidade do coração de ejetar sangue em quantidade adequada para as necessidades metabólicas dos tecidos. Então, por mais que tenha volume de sangue, o próprio coração não tem força para fazer com que esse volume chegue em todo o nosso organismo como deve ser. Então, um coração fraco, né? Um coração que não aguenta aí bater de forma adequada. O medicamento mais utilizado são os digitálicos, olha lá, cardiotônicos, ou chamados também de digitálicos. O medicamento bem utilizado na clínica é esse aqui, ó, dobutamina. E eu coloquei para vocês aqui, e aí na verdade não é clínica, tá, pessoal? A dobutamina vocês também vão ver em situações críticas, ou em pronto-socorro, retaguarda de pronto-socorro, ou em UTIs. Difícil vocês verem isso na clínica, tá? Bem raro. Mas eu deixei aqui mais ou menos como é que funciona uma bula de um medicamento desses para vocês poderem saber seguir uma bula. Então vamos lá. A dobutamina ela vem com uma ampola de 20 ml. Uma ampola de 20 ml tem 250 miligramas. Ele diz que ele é um medicamento inotrópico, beta-adrenérgico. Inotrópico é que dá força, tá? Esta palavra significa dar força. Inotrópico significa dar força. É um medicamento que ele age em 2 minutos, então se a gente faz, logo ele começa a agir. Ele tem uma duração de 10 minutos, ou seja, depois de 10 minutos ele não age mais, eu preciso renovar essa dose aí. Ele é metabolizado no fígado e ele tem a excreção tanto pela bile quanto pela urina. Aqui ele dá uma orientação que a gente não deve administrar na mesma via de bicarbonato de sódio, que é um tipo de medicamento, da heparina, que também é outro tipo de medicamento que a gente vai ver, da hidrocortisona, que vocês já viram que é um antihipertensivo, cefalosporinas e penicilina, que são medicamentos antibióticos. Então, ele não pode ser colocado na mesma veia que estes medicamentos, tá? Isso porque ele vai ter alteração química e aí ele vai perder o efeito ou outros medicamentos perdem os efeitos deles, tá bom? Qual é a dose? A dose, na verdade, aqui é uma sugestão de dose, tá? Porque a dose, ela sempre vai ser passada e controlada pelo médico, nunca vai ser pela gente, tá? Quem dá a dose é o médico, mas aqui eu deixei uma ideia de dose para vocês. De mais ou menos 5 a 20 microgramas quilo por minuto. Então, é assim que o médico calcula a dose do paciente, sempre pelo peso, né, dele. E a diluição, essa sim é uma responsabilidade da enfermagem, e é nisso que eu quero que vocês se atentem, que eu vou deixar lá no questionário, para que vocês façam. A gente vai fazer a transformação de ml hora para, de gotas por minuto, ou microgotas por minuto, para ml hora. Por quê? Porque é feito em bomba de infusão, eu vou mostrar para vocês logo mais aí, mas nas provas normalmente caem bastante casos desses, tá bom? Então eu vou deixar para vocês responderem lá no questionário.
Então, como que a gente vai diluir? Ó, eu vou pegar uma ampola de 20 ml e vou colocar dentro de uma bolsinha de soro. Normalmente, as bolsinhas de soro, gente, tem 250 ml. Olha aqui quanto que ele está pedindo, ó, 230. Então, se ele está pedindo 230, eu preciso primeiro desprezar da bolsinha de 250 20 ml, para que eu consiga esses 230 ml aí que ele está pedindo. Porque, somado aos 20 ml da ampola, eu volto a ter uma solução de 250. Então, não se esqueçam disso. Eu não posso simplesmente adicionar a dobutamina ao soro. Por quê? Porque senão eu ultrapasso, né, o volume que é indicado, que é 250 de solução, né? Na verdade, eu ficaria aí 270 de solução. Então, eu tiro 20 de soro glicosado e coloco 20 ml do medicamento, tá bom? Com isso, eu obtenho uma solução de 1 miligrama por ml, né? E aí, é possível que eu coloque isso lá na diluição, essa informação, na verdade, né? Na bomba de infusão que eu vou mostrar para vocês, e a própria bomba faz o cálculo, mas a gente vai fazer o cálculo manual, é isso que eu quero que vocês façam. Bom, outros medicamentos que atuam no sistema... Então, ó, vamos lá, só reforçando, esses daqui são os medicamentos o medicamento cardiotônico, digitálico e inotrópico. Olha como que eu falei 3 nomes para a mesma coisa, vou até baixar eu aqui, ó. Falar cardiotônico, digitálico ou inotrópico quer dizer a mesma coisa, tá bom? E aqui, ó, eu deixei para vocês a última categoria de outros medicamentos que podem ser vistos aí associados ao sistema cardiovascular, que são as catecolaminas, que eu vou trabalhar um pouco melhor com vocês, os antiarrítmicos e os antidislipidêmicos. Antiarrítmico tem a ver com o ritmo, então não é difícil de vocês saberem. Por que ele é antiarrítmico? Se o coração está batendo num ritmo diferente do que ele tem que bater, ele toma esse medicamento e o coração volta a bater no ritmo correto, que o nome certo é falar ritmo sinusal, que é o que vocês aprenderam lá em anatomia e fisiologia. Antidislipidêmico. Dislipidemia é quando a gente acumula gordura nas nossas artérias, né? E aí ele faz com que essa gordura não seja mais acumulada. Então, assim, vastatina é quando a pessoa está com colesterol alto, né? Colesterol muito alto, ela precisa tomar esse medicamento para evitar que esta gordura se acumule ali nas artérias e aí evite alguns problemas, como, por exemplo, a angina ou o infarto, né? Então, são duas doenças que são causadas pela dislipidemia, né? Então, o medicamento antidislipidêmico, lógico, associado a uma dieta que o paciente vai ter que fazer, redução de gorduras, paranã, muitas vezes diminuição de peso corporal, faz com que ele evite ter esse tipo de doença. E as catecolaminas, que eu deixei para falar por último, porque essa daqui eu preciso passar um cálculo para vocês, né? Preciso passar um cálculo não, eu vou pedir um cálculo mais para frente. Eles são neurotransmissores que atuam no controle da função cardíaca. Deixei a definição aqui, ó. Da força de contração no coração, na resistência dos vasos sanguíneos e dos bronquíolos, na liberação de insulina e na degradação de gordura. Então, vejam, as catecolaminas, elas não fazem uma coisa só. Elas agem em vários sistemas para fazer com que o coração bata. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser um medicamento que vocês vão utilizar em parada cardíaca, tanto durante a parada quanto no pós-parada. E parada cardíaca a gente pode ter em qualquer unidade, né? Então é lógico, a gente não espera que um paciente na clínica tenha uma parada cardíaca, porque a gente quer, né, tratá-lo de forma tal que a gente consiga antecipar esse fenômeno. Mas pode ser que aconteça, pode ser que vocês presenciem lá uma parada cardíaca. E aí vocês precisam saber da noradrenalina ou da adrenalina, ou norepinefrina ou epinefrina. Então, deixei aqui, ó. Os nomes são noradrenalina ou norepinefrina, quer dizer a mesma coisa. E adrenalina e epinefrina também. Embora os nomes sejam parecidos, olha lá, eu deixei a definição aqui de novo para vocês. Embora elas sejam parecidas, elas vão agir em momentos diferentes. Então, a adrenalina é aquele medicamento que vocês vão fazer durante a parada cardíaca.
Ele é um medicamento que precisa, ele também é um medicamento de alto risco, então ele precisa tomar atenção. Como que é a ampolinha da noradrenalina, da adrenalina? Então veja, não confunda. A adrenalina, vou até voltar. A adrenalina é a mesma coisa que a epinefrina. E a noradrenalina é a mesma coisa que a norepinefrina, tá bom? Então, lá durante uma parada cardíaca, vocês vão fazer a adrenalina ou epinefrina. É uma ampolinha pequena de 1 ml e tem 1 miligrama só nela. Então, tem 1 miligrama por 1 ml. Normalmente, durante uma situação de parada cardíaca, a gente faz ela em bolos. Lembra o que é bolos? Faz ela direto na veia, né? Então, a gente não faz só penduradinha no soro, em gotejamento, como vocês estão vendo aqui, não. A gente vai fazer ela diretamente na veia em bolos, tá bom? Durante a parada cardíaca. Mas aqui eu trouxe um exemplo para vocês de diluição. Então, olha lá, ó, a gente tem que utilizar equipo apropriado para medicações fotossensíveis. No próximo slide eu já mostro o que é isso. Infusão contínua para tratamentos de bradiarritmias, ou seja, quando o paciente está com problema de ritmo no coração, a gente utiliza esse medicamento aí. E aqui tem dose de 2 a 10 microgramas por minuto, a diluição, que a gente tem que colocar uma ampola em 250 ml de soro, e aí a gente vai ficar com essa concentração, e vai fazer uma infusão de 30 a 50 ml hora. É justamente isso que eu vou pedir para vocês fazerem lá no questionário. Eu quero que vocês transformem ml hora em gotas por minuto, tá bom? É isso que eu vou deixar como desafio para vocês lá lá no nosso questionário. Ah, Pro, mas como faz isso? É só lembrar quanto vale o ml e quanto vale a gota. Mas eu também vou mostrar um PDF para vocês bem legal que vocês vão gostar. Então vamos lá. A epinefrina, então, ela vai ser utilizada, ou a adrenalina, ela vai ser utilizada diretamente na veia do paciente, lógico, né? Mas normalmente ela é utilizada em parada cardíaca, mas também pode ser utilizada em infusão. Quando o paciente volta da parada cardíaca, ele certamente vai precisar utilizar esse outro medicamento aqui, que vai dar força para o coração continuar batendo, que é a norepinefrina ou a noradrenalina. E aí, ó, a ampolinha dela é uma ampola de 4 ml, 4 miligramas de isômero funcionante, ou seja, 4 ml para 4 miligramas, né? Isso que quer dizer isso daqui. Ela é um vasopressor, ou seja, ela faz vasoconstrição nos vasos, por isso que ela é utilizada no pós-parada, para fazer com que o coração fique com o maior débito cardíaco possível. Ela tem uma ação super rápida, ela tem excreção urinária, e ela tem uma duração super rápida também, né? Assim que você tira, 2 minutos depois, ela já não está mais agindo no corpo. Tem uma excreção urinária, tem a dose aqui e tem a diluição, ó. A gente pode pegar uma diluição padrão de 2 ampolas em 242 de soro. Reparem que aqui, mais uma vez, eu pego aquele sorinho de 250 e preciso tirar 8 ml para colocar a droga e aí ficar com uma solução de 250. Aqui é concentrada, eu posso pegar 4 ampolas em 234 de soro. Reparem que aqui, ó, mais uma vez, eu precisei tirar os 16 que eu ia colocar do medicamento, eu precisei retirar do soro. E uma solução muito concentrada, que é essa aqui, ó, concentrada 2 vezes, é 8 ampolas em 218. Então, eu preciso tirar do 250 esses 32 ml para poder acrescentar aí o medicamento e continuar com uma solução de 250 ml. Bom, no final das contas, a gente chega nessa condição que é a bomba de infusão. Então, esses medicamentos são colocados aqui em bomba de infusão. Vocês não vão ver ele em gotejamento, mas em provas é necessário saber fazer a transformação de ml hora para gotas, tá? As provas pedem isso. E esses são os equipos. Lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar um equipo fotossensível? Reparem que eu deixei todos os exemplos de equipo. Esse daqui é de alimentação, esse daqui é macrogotas, esse daqui provavelmente microgotas porque é uma bureta, e esse aqui laranjinha é o fotossensível. Reparem que ele vem
com uma bolsa aqui, ó. Tá vendo que essa bolsa é pra gente cobrir a bolsinha do soro. Então a noradrenalina ou a norepinefrina, quando ela é colocada lá no gotejamento, ou a adrenalina também, ela precisa ser coberta por esse saquinho e aí ele vai gotejar, né, a partir da bomba de infusão neste equipo aqui, que é um equipo laranjinha, que protege da luz. Porque se esse medicamento receber luz direta nele, ele perde o seu efeito, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês lá no questionário, gente, uma transformação de ml hora para de gotas por minuto para ml hora e vice-versa, para vocês treinarem isso, porque isso cai bastante em prova, tá bom? E qualquer dúvida vocês me perguntem. Então a gente termina aqui os medicamentos antihipertensivos, os medicamentos do sistema cardiovascular e urinário. E aí a aula que vem vai ver os medicamentos que atuam no sistema endócrino e vai bater bastante lá na insulina, que a gente também vai voltar a ver os cálculos de insulina, tá bom? Bons estudos, pessoal!